Jesus, ao ver Jerusalém, Jesus começa a chorar. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes Jesus chora ainda hoje por causa dos nossos pecados? Meu irmão, minha irmã, eu convido você a estar comigo nessa meditação da palavra de Deus para entender e extrair para a nossa vida as lições que a Bíblia tem para nos dizer hoje. E antes de mais nada, eu convido você a pegar a sua Bíblia e a invocar sobre nós o Espírito Santo de Deus para nos dar o entendimento daquilo que será anunciado no dia de hoje. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor, meu Deus, ajuda-nos a entender a Tua palavra. Por isso te clamamos, te rogamos o Teu Espírito. E ajuda-nos a extrair para a nossa vida as lições que a palavra tem para nos dizer no dia de hoje. Que a bem-aventurada Virgem Maria e São José possam interceder por nós no dia de hoje. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O texto que a liturgia da igreja nos propõe para hoje é o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 19, versículos do 41 ao 44. E aqui é interessante que essa passagem bíblica, Jesus já se encontra em Jerusalém. E o que é que acontece quando Jesus vê Jerusalém? Jesus chora. Agora vamos entender o texto bíblico. O versículo 41, ele já é bem claro para cada um de nós. E o texto diz o seguinte: E como estivesse perto, viu a cidade e chorou sobre ela. Veja, o texto vai nos mostrar que Jesus chorou. Mas tem um motivo por trás do choro de Jesus. Quando nós imaginamos no ato de chorar, quantas vezes na nossa vida nós nos deparamos com o choro? Choramos de alegria, quando algo acontece de bom na nossa vida. Choramos por tristeza. Em algum momento da vida, a tristeza bate na nossa casa, na nossa porta, e nós choramos. Choramos também de angústia. Choramos de saudade, porque às vezes perdemos um ente querido, ou o Senhor levou esse ente querido. Choramos por tantas situações na vida, e aqui nós nos deparamos com Jesus chorando. Agora, logo em seguida, o texto vai nos apresentar o lamento de Jesus para com Jerusalém. E o texto diz o seguinte: se neste dia também tu conhecestes a mensagem da paz, agora, porém, isso está escondido a teus olhos. Veja, aqui é o motivo por detrás do choro de Jesus. Ou seja, o povo de Jerusalém rejeitou Jesus. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes ainda hoje Jesus chora pelos pecados de seu povo? Veja, quantas pessoas são corruptas? Quantas pessoas hoje, de forma ilegal, fazem tráfico de pessoas? Quantas pessoas hoje são envolvidas na prostituição? Quantas pessoas hoje são envolvidas nos vícios? E aqui, quando eu envolvo vício, são vícios de N situações. O vício da pornografia, o vício do álcool, o vício da mentira, o vício dos jogos de azar e tantos outros vícios, na qual são pecados que faz com que Jesus chore. Meu irmão, minha irmã, o que é o pecado? O pecado é uma ofensa contra Deus. E toda ofensa faz com que o coração do Senhor chore. Porque o pecado, ele nos afasta de Deus. Ele nos afasta da graça. Claro que aqui, quando eu falo no pecado, além de ser uma ofensa a Deus, a igreja entende que o pecado, ele pode ser definido de duas formas. O pecado venial, que são os pecados que nós não perdemos a graça, que são perdoados no ato penitencial da Santa Missa. E nós temos os pecados mortais, que são os pecados contra os 10 mandamentos da lei de Deus. Então, quando nós cometemos esses pecados, é necessário o arrependimento e o sacramento da confissão, na qual Deus nos perdoa por intermédio do padre, do sacerdote.
Agora, por que é interessante nós entendermos isso? Porque quantas pessoas hoje estão na lama do pecado? E se Jesus está chorando por Jerusalém, Jesus também chora hoje por mim, por você. Quantas vezes nós, no escondido, fazemos coisa que desagrada a Deus? Meu irmão, minha irmã, isso aqui é sério. Isso aqui é algo que faz com que nós paremos para pensar como anda a nossa vida de católicos, de cristãos. Será que nós estamos buscando as virtudes? Será que nós estamos buscando a santidade? E a santidade é importante que nós entendamos isso. Não é algo impossível, mas é algo que é possível. E o exemplo disso são tantos santos e santas do Senhor que conseguiram chegar lá, porque se esforçavam para não pecar. E quando pecavam, buscavam confissão, buscavam os sacramentos, buscavam se redimir dos maus que cometeram. Então veja, às vezes nós temos uma visão errada do que é a santidade. Às vezes nós achamos que os santos não pecaram. Todos os santos pecaram, mas eles buscaram a vida de virtudes. A igreja entende e afirma que a única pessoa que foi preservada do pecado foi Nossa Senhora. Mas todos nós precisamos lutar cada dia contra o pecado. E fazer com que o Senhor se agrade de nós, de nossas atitudes. Agora, quando o texto continua, nós temos uma profecia que Jesus faz sobre Jerusalém. E aqui eu já tenho falado em algumas meditações anteriores. E o texto vai dizer, a partir do versículo 43, o seguinte: pois dias virão sobre ti, e os teus inimigos te cercarão com trincheiras, te rodearão e te apertarão por todos os lados. Deixarão por terra a ti os teus filhos no meio de ti, e não deixarão de ti pedra sobre pedra. Jesus aqui está predizendo, Jesus está profetizando a ruína de Jerusalém. Historicamente falando, no ano 70 depois de Cristo, os romanos destruíram Jerusalém, destruíram o templo. Então Jesus aqui está predizendo, está profetizando algo que naquela época não tinha acontecido, mas que iria acontecer. Ou seja, consequências do pecado. Agora, o finalzinho diz o seguinte: porque não conhecestes o tempo em que fostes visitada. Veja, Jerusalém não reconheceu o tempo que o Senhor visitou. Jerusalém não reconheceu que Jesus é o Messias. Jerusalém não reconheceu que Jesus é o nosso Salvador. Ainda hoje, nós nos damos com a sociedade, com o mundo, onde tem pessoas que ainda não reconheceram Jesus como Salvador. Meu irmão, minha irmã, Jesus aqui, ele está nos advertindo, a nós também hoje. Aqui é um texto que foi escrito há muitos anos atrás. Mas é palavra de Deus, e a palavra de Deus é eterna. E essa palavra serve para nós hoje, em qualquer geração. Esta palavra serve, porque é a palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, o que é que tem te feito chorar hoje? Será que o que tem te feito chorar foi uma enfermidade? Foi uma infidelidade? Foi o fim do teu matrimônio? Foi um acidente que aconteceu com teu filho? Foi uma depressão que bateu na tua porta? Meu irmão, Jesus chorou. Mas Jesus chorou porque viu aquele povo perdido. Jesus chorou porque viu aquele povo que rejeitou a sua proposta. Imagine aí, você que é pai ou mãe, tem aí 10 filhos, ou 5 filhos, ou não importa a quantidade de filhos. E esses teus filhos fazem algo que te desagrada. Ou esse teu filho fez algo abominável aos teus olhos. Isso vai te fazer chorar. Então veja, foi dessa forma que Jesus chorou. Jesus viu que o povo de Jerusalém rejeitou Jesus. Meu irmão, minha irmã, que esta palavra fecunde o nosso coração, que ela impacte a nossa vida, para que nós entendamos que os pecados que cometemos ofendem o Senhor.
Mas ao mesmo tempo, o que o Senhor quer de mim e de você é uma busca pela santidade, é uma luta. Pecou, busca a confissão, pecou, busca o arrependimento, pecou, busca os sacramentos, busca o arrependimento. É uma luta constante até o dia que o Senhor nos chamar. É essa a realidade, meu irmão, minha irmã. Então que esta palavra fecunde os nossos corações. Meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus te abençoe. Que Deus possa ter impactado com o poder dessa palavra que foi anunciada hoje. E que não desista, meu irmão. Porque o Senhor quer de mim e de você uma coisa: a santidade. A busca das virtudes. Porque o Senhor quer que eu e você nos salvemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.